Capítulo 3. Em 3 semanas, o dia da partida de Edward chegou. Um grande bolo e uma porção de biscoito de gengibre aliviaram suas tristezas por sair de casa. Não chore, Maggie, disse ele a ela na última manhã. Você está vendo que eu não choro. O Natal em breve chegará e ouso dizer que encontrarei tempo para escrever a você vez ou outra. Nem se colocou cidra no bolo? Maggie, gostaria de poder acompanhar sua mãe até Camphurst para ver Edward sair com a carruagem. Mas isso não ia acontecer. Ela foi com eles, sem seu gorro, até onde a sua mãe permitiu e sentou-se para assistir ao avanço deles por um longo, longo caminho. Assustou-se então com o som das patas de um cavalo que pisava suavemente sobre o extenso urzal. Era o cavalo de Frank Buxton. Meu pai imaginou que a senhora Browne iria gostar de ver o Woodchester Herald. Edward partiu? Perguntou ele, ao notar seu rosto triste. Sim, ele acabou de descer a colina até a carruagem. Arrisco dizer que você poderá vê-lo atravessando a ponte em breve. Eu queria tanto ter ido com ele, respondeu, olhando melancolicamente na direção da cidade. Frank sentiu muito por ela, deixada ali sozinha, olhando fixamente para seu irmão, que por mais estranho que parecesse, ela evidentemente lamentava a falta. Depois de um minuto de silêncio, ele disse: Você gostou de cavalgar outro dia. Gostaria de cavalgar agora? Roda é muito gentil. Se você conseguir se sentar na minha sela, olhe, vou encurtar o estribo. Agora vai. Aí está uma garota corajosa. Eu irei guiá-la com bastante cuidado. Hermínia não ousa cavalgar sem uma sela lateral. Vou lhe dizer uma coisa. Trarei o jornal toda quarta-feira até que eu vá para a escola e você poderá cavalgar um pouco. Espero somente que tenhamos uma sela lateral para a roda. Ou, se Hermínia permitir, trarei Abdelkader, o pequeno Shetland que você montou outro dia. Mas o Sr. Buxton vai deixá-lo? Perguntou Maggie, meio contente, meio temerosa. Oh, meu pai, ele com certeza deixará. Tenho-o em muito boa condição. Maggie estava bastante perplexa com a maneira dele de falar. Quando você vai para a escola? Perguntou ela. Perto do final de agosto. Não sei o dia. Hermínia vai para a escola? Não. No entanto, acredito que irá em breve se mamãe não melhorar. Maggie gostou da mudança de voz quando ele falou de sua mãe. Ali, mocinha, pule agora. Notável. Você tem bastante vitalidade e sua ratinha marrom. Nancy surgiu com um olhar maravilhado para receber Maggie. Este é o Sr. Frank Buxton, disse ela em um tipo de apresentação. Ele trouxe o jornal para a mamãe. Entre, senhor, e descanse. Eu posso amarrar o seu cavalo. Não, obrigado, disse ele. Eu preciso partir. Não se esqueça, pequena ratinha, de que você precisa estar pronta para outra cavalgada na próxima quarta-feira. E lá se foi ele. Foi necessária grande parte da diplomacia de Nancy para conseguir para Meg tal prazer. Apesar de que não imagino por qual razão a senhora Browne proibiria os passeios de Meg com Frank, já que circulavam sempre à vista do outeiro na frente da casa. Se alguém se importasse o bastante com a questão, poderia subi-lo e procurar por eles. Os dois acabaram se tornando grandes amigos naquelas cavalgadas. O destemor de Maggie
era agradável e surpreendente para Frank, já que ela havia parecido tão submissa e tímida a princípio. Mas ela era assim apenas com pessoas, conforme descobriu antes que as férias terminassem, e viu-a encolher-se diante de olhares e inflexões de voz particulares de sua mãe, e aprendeu a interpretá-los e a repugnar a senhora Browne por isso, não obstante todos os seus modos doces em relação a ele. O resultado de suas observações ele comunicou à sua mãe, e, em consequência, foi o portador de uma mensagem extremamente cortês e cerimoniosa da senhora Buxton para a senhora Browne, dizendo que ela lhe ficaria muito grata se esta permitisse que Meg descesse a cavalo ocasionalmente com o cavalariço que traria o jornal às quartas-feiras para passar a tarde com Hermínia. Frank não poderia mais ir até o chalé, porque agora teria que ir à escola. A senhora Browne consentiu, orgulhosa pela honra, mas um pouco incomodada com o fato de que nenhuma menção havia sido feita a ela. Depois que Frank partiu, desaparecendo por completo, ela virou-se para Meg. Não se anime por ser recebida por essas pessoas finas. É o jeito deles de mostrar atenção ao seu pai e a mim. E você precisará se dedicar e trabalhar o dobro às quintas-feiras para compensar o lazer das quartas. Meg ficou subitamente corada e sentiu uma palpitação feliz em seu coraçãozinho alvoroçado. Ela mal podia sentir qualquer tristeza pelo fato de o gentil Frank estar partindo, de tão tomada que estava pelos pensamentos de que veria a mãe dele. Pessoa que havia estranhamente se tornado cada vez mais parte de seus sonhos, tanto durante o sono como quando despertava. A efígie de mármore calma e estática estava sempre apertando suas mãos em oração, nos sepulcros na igreja Camberhurst. A semana toda foi um período feliz de expectativa. Ela temia que sua mãe estivesse secretamente irritada com seu júbilo natural e, então, não mais falou com ela sobre isso. Porém, ficava acordada até que Nancy viesse para a cama e derramava em seus ouvidos generosos cada detalhe, real ou imaginário, de sua relação passada ou futura com a senhora Buxton. A velha criada ouvia com interesse, acostumando-se enfim a imaginar o futuro com a calma e a simplicidade de uma criança. Suponha, Nancy, apenas suponha, você sabe que ela realmente morresse. Eu não quero dizer realmente morrer, mas ficar inconsciente como se estivesse morta. Ela parecia estar assim quando eu a vi pela primeira vez. Eu não a deixaria, porém me sentaria ao lado dela observando. Os lábios dela estariam sempre saudáveis e vermelhos, interrompeu Nancy. Sim, eu sei. Você já me disse que eles continuam vermelhos. Eu olharia para eles muito regularmente e tentaria não dormir jamais. Seria bom ter entradas de ar no caixão. Mas Nancy sentiu a pequenina arrastar-se para perto dela diante da terrível ideia e, com o tato do amor, mudou de assunto. Ou suponha que ouvíssemos sobre um médico que soubesse fazer encantos, que espantassem as doenças. Havia alguns quando eu era jovem, mas não acho que as pessoas são tão conhecedoras hoje em dia. Peggy Jackson, que morava perto de nós quando eu era uma menina, foi curada de um derrame com um encanto. O que é derrame, Nancy? É só um jeito de definhar. Comida não nutre, bebida não fortalece, a pessoa simplesmente enfraquece e fica cada vez mais magra,
até que a sombra dela parece cinza, ao invés de preta, mesmo ao meio-dia. Mas ele conseguiu curá-la num instante com uma simpatia. Oh, se pudéssemos achá-lo! Mas ele está morto. E ela está morta também há muito tempo. Enquanto Meg, em imaginação, sobrevoava e caía nos buracos das distantes colinas misteriosas, onde ela concebia todos os monstros estranhos e pessoas esquisitas para assombrá-la, caiu no sono. Tais fantásticos pensamentos eram gerados na mente da pequenina por conta de sua vida reclusa e solitária. Era mais solitário do que nunca agora que Edward havia ido à escola. A casa sentia a falta de sua voz alta e alegre e de sua presença explosiva. Parecia haver muito menos a ser feito agora que as numerosas carências dele não mais pediam auxílio e atenção. Meg fazia sua tarefa em sua pedra cinza. Entretanto, como era rapidamente terminada, agora que ele não estava lá para interromper e chamá-la, ela andava a esmo para cima da Fell Lane, nos fundos da casa. Essa Fell Lane era um pequeno caminho íngreme, cheio de pedras, mais como degraus cortados na rocha do que aquilo que nós, na planície, chamamos de caminho. Ele ia dar a ampla e aberta colina, e perto de onde terminava havia uma árvore nodosa, cheia de espinhos, a única árvore à vista em milhas. Aqui as ovelhas agachavam-se debaixo de tempestades ou ficavam em pé e faziam sombra umas às outras no calor do meio-dia. O chão era marrom, com as pegadas arredondadas e rachadas, e tufos de lã ficavam pendurados na parte mais baixa do tronco, como oferendas votivas em um relicário. Meg costumava vir aqui em qualquer meia hora escassa de lazer, para sentar e sonhar. Era aqui que ela vinha para chorar quando seu coraçãozinho estava sobrecarregado, com a afiada capacidade de sua mãe de encontrar falhas, ou quando recebia ordens para ficar longe e não ser enfadonha. Ela costumava olhar sobre a vasta extensão da charneca, e as lágrimas eram enxugadas pelo vento suave, que soprava abaixo e que vinha suspirando ao longo do campo. Esquecia-se das pequenas tristezas de sua casa e perguntar-se por que uma sombra meio roxa e meio marrom sempre riscava uma parte em particular na mais plena luz do sol. Por que as sombras das nuvens sempre pareciam flutuar com um movimento lateral ou imaginava o que haveria além daquelas velhas e cinzas colinas sagradas que pareciam sustentar no ar as brancas nuvens do paraíso, onde os anjos voavam à vontade. Ou olhava direto para cima pelo ar agitado, desde que pudesse suportar o branco ofuscante para tentar ver o trono de Deus naquela infinita e incomensurável intensidade de azul. Ela imaginava que poderia vê-lo resplandecer repentino e glorioso, desde que estivesse preenchida pela fé. Ela sempre descia daquela árvore de espinhos reconfortada e mansamente gentil. Havia, de fato, o risco de que a criança acabasse se tornando uma pessoa sonhadora que encontrasse seu prazer na vida em devaneios, e não em ação ou resistência, ou em todo o resto abençoado que vem depois de ambos, e que prepara para as dificuldades ou fardos futuros. Porém, a gentileza da senhora Buxton preveniu esse perigo a tempo. Em partes foi por interesse em Meg, mas também para dar a Hermínia uma companhia,
que ela quis que a menina viesse a Camberhurst. Durante tais visitas, ela não recebia as instruções habituais. Apesar disso, todo o conhecimento e a maior parte da força de seu caráter foram obtidos nessas horas ocasionais. É verdade que sua mãe dava a ela lições diárias de leitura, escrita e aritmética, mas ambos, professor e aprendiz, tinham tais tarefas mais como penosas e algo a ser enfrentado do que como um meio para um fim. O pronto, criança, agora está terminado. De alívio da senhora Brown ecoava intensamente no peito de Maggie quando a rotina enfadonha era concluída. A senhora Buxton não fazia um conjunto de atividades de ensino. Suponho que ela sentia que muito era aprendido com sua superintendência, mas nunca pensou em fazer ou dizer qualquer coisa com uma ideia latente de seu efeito indireto sobre as pequenas, suas companhias. Ela simplesmente era ela mesma e até confessou, quando foi solicitado, deficiências, falhas, e nunca negou a força das tentações, tanto daquelas que envolviam as pequeninas, quanto daquelas que ocasionalmente a assaltavam, pura, simples e verdadeira ao âmago do coração. Sua vida, em suas horas e dias rotineiros, fazia muitas homilias. Maggie, que era séria, imaginativa e de certa forma esquisita, esforçou-se para encontrar palavras para expressar os pensamentos que sua vida solitária havia feito surgir, segura de que a senhora Buxton prontamente entenderia e demonstraria simpatia. Você é tão parecida com uma nuvem, disse ela para a senhora Buxton, acima da árvore de espinhos. Era bastante curioso como elas costumavam moldar a si mesmas exatamente de acordo com a minha alegria ou tristeza. Quando subi ao morro pela primeira vez, vi as nuvens que pareciam com um amontoado de morrinhos de neve sobre túmulos de bebês, transformarem-se, assim que fiquei mais feliz, em um tipo de fila longa e brilhante de anjos. E você sempre parece sentir alguma melancolia quando eu estou triste, e fica brilhante e esperançosa assim que me alegro. Querida senhora Buxton, eu gostaria que Nancy a conhecesse. A alegre, volátil, obstinada e afetuosa Hermínia era menos séria em todas as coisas. Sua infância havia se passado por entre as distrações da riqueza. Inclinava-se apaixonadamente para a aquisição de algum objeto em dado momento, para em seguida ficar brava por ter sido lembrada da ansiedade dissipada que ela havia demonstrado um instante atrás. Sua vida era um espelho quebrado, cada parte ofuscante e brilhante, mas desejando a coerência e a perfeição do todo. A senhora Buxton fez de tudo para fazê-la perceber a beleza da completude e a relação entre qualidades e objetos. Porém, em todo o seu esforço, ela manteve os indícios de ouro da simpatia. Ela entraria no entusiasmo de Hermínia, mesmo que o objeto dele mudasse 20 vezes ao dia. Mas depois de pouco tempo, com seu jeito particular, suave, doce e sugestivo, já que eram dignos de desejo, ela colocaria todos esses objetos em seus lugares certos e adequados. Não sei como acontecia, mas todas as discórdias e fragmentos desordenados pareciam cair em harmonia e ordem diante de sua presença.
A senhora Buxton não tinha a pretensão de transformar as duas garotinhas num mesmo tipo de caráter padrão. Elas eram distintas, assim como o lírio e a rosa, mas ela tentava dar estabilidade e seriedade a Hermínia. Enquanto tinha como objeto direcionar a imaginação de Meg para que fizesse dela uma grande pastora, para fins elevados, ao invés de simplesmente contribuir para a vivacidade e a duração de um devaneio. Ela contava suas histórias sobre santas, mártires e sobre todas as heroínas sagradas que se esqueciam de si próprias e que lutavam apenas para serem ministras do Senhor, fazendo o que lhe aprouvesse. As lágrimas reluziam nos olhos de quem ouvia e de quem falava, enquanto ela contava as histórias com voz fraca e baixa, que quase engasgava nas partes mais nobres. Mas, quando ela achava que Meg estava em risco de tornar-se sonhadora demais e alheia ao presente por conta do hábito de antecipar a ocasião de algum grande ato heróico, ela falava de outras heroínas. Explicou a ela que, apesar das vidas de tais mulheres do passado terem se tornado conhecidas por nós apenas por causa de seus feitos gloriosos e notáveis, elas provavelmente teriam erguido o templo de sua perfeição com muitas histórias silenciosas. Explicou que, com pequenas oferendas diárias colocadas sob um altar, elas provavelmente teriam obtido força admirável para o sacrifício supremo. E então ela falava daqueles cujos nomes jamais serão enaltecidos na terra. Algum pobre servo, ou algum artesão esforçado, ou uma governanta cansada, que passaram a vida toda em silêncio com propósitos santos em seus corações. Propósitos pelos quais abdicaram do prazer e do conforto, em uma sucessão suave e tranquila de dias resolutos. Ela citava aquelas frases de George Herbert, nota da tradutora. George Herbert, 1593-1633, foi poeta, orador e sacerdote anglo-galês. Todos devem ter, se ousarem escolher, uma vida ou um túmulo de glória. E a mãe de Meg estava desapontada, pois a senhora Buxton jamais havia oferecido ensiná-la a, abre aspas, como tocar piano, fecha aspas, o que era para ela a essência de uma educação polida. Meg, em todo o seu desejo de tornar-se Joana d'Arc, nota da tradutora. Joana d'Arc, 1412-1431. Heroína francesa que tomou partido da Guerra dos 100 Anos, travada entre a França e a Inglaterra. Foi queimada viva e hoje é considerada santa pela Igreja Católica. Meg, em todo o seu desejo de tornar-se Joana d'Arc ou alguma grande heroína, não tinha consciência de que ela mesma não demonstrava nem um pouco de heroísmo ao suportar de forma submissa o que fazia todos os dias para sua mãe. Era difícil para ela ser questionada sobre a senhora Buxton e então ter suas respostas transformadas em assuntos a serem desprezados, em uma busca eterna por avarias nos modos de tão doce senhora. Quando Ned veio para casa para as férias, ele tinha muito para contar. Sua mãe ouvia por horas as suas histórias e reforçava orgulhosamente tudo o que ela podia notar de seu progresso na aprendizagem. Seus cadernos e floreios de escrita eram um espetáculo. E seus livros de contas continham torres e pirâmides de valores. Oh, disse o Sr. Buxton, quando foram mostrados a ele, isto é grandioso.
Quando eu era um menino, eu conseguia fazer uma águia voando, com um único movimento da minha caneta, mas eu jamais conseguiria fazer tudo isso. E, no entanto, eu me achava um excelente aluno, asseguro-lhe. E estas somas, Senhor, eu tenho que fazer de você o meu agente. Preciso de um, tenho certeza. Pois, apesar de contratar um contador a cada 2 ou 3 anos para fechar as minhas contas, eles de alguma forma têm a destreza de errar novamente. Aquelas pedreiras, senhora Brownie, que todos dizem ser tão valiosas, a pedra extraída de lá recebe pedidos que somam centenas de libras. Qual achais que foi o lucro que fiz no ano passado, de acordo com as minhas contas? Com certeza não sei, senhor. Algo muito grande, não tenho dúvida. Apenas 7 pences e 3 centios. Nota da tradutora. No original, fertin, moeda citada no Novo Testamento da Bíblia, que representava o valor de 16º denário, ou moeda inglesa de cobre, de 1/4 de penny. Disse ele, explodindo em um ataque de riso alegre, exatamente como outro homem o faria ao anunciar enormes lucros. Mas devo administrar as coisas de forma diferente em breve. Frank vai querer dinheiro quando for para Oxford e ele o terá. Eu sou apenas um sujeito de tipo grosseiro, porém, Frank assumirá sua posição como cavalheiro. Ah, senhorita Meg, e onde está meu biscoito de gengibre? Lá vai você deslizando lá para cima, até a senhora Buxton, em uma quarta-feira, e não ensinou o cozinheiro até agora como fazer biscoitos de gengibre. Bom, Ned, e como vão indo os estudos clássicos? Excelente sujeito, aquele Virgílio. Deixe-me ver como começa. Nota da tradutora. Virgílio. Públio Virgílio Maro, 70 A.C. antes de Cristo. 19 A.C. antes de Cristo. Foi um poeta romano clássico. Deixe-me ver como começa. Arma, vir quicano, Troja e que primoros abores. Nota da tradutora. Eu canto sobre armas e sobre o homem que veio pela primeira vez do litoral de Troia, trecho de Virgílio. Está muito bom, acredito, considerando que nunca mais o abri, desde que deixei a escola 30 anos atrás. Para garantir, eu passava 6 horas por dia nela, quando estava lá. Vamos agora, vou desafiar você. Você consegue traduzir isto? Infirdealis, inoacnoneis, in mundo elis inclinoneis. Nota da tradutora. Abre aspas. In fordio is ocnonis, in mud you is inclinonis. Fecha aspas. No primeiro, o acordo está, nenhum carvalho. No lodo, a enguia está. Na argila, nenhuma está. Tipo de brincadeira em que as rimas são ditas rapidamente em inglês para que pareçam latim. Os versos podem ser encontrados em The Nursery Rhymer of England, compilado e ditado por James Orchard Halliwell, 1843, e em The Nursery Rhyme Book,
editado por Andrew Lang e ilustrado por L. Leslie Broke, 1897. Abre aspas. Tenha certeza de que consigo, fecha aspas, disse Edward com certo tom de desprezo. Consegue fazer isto, senhor? Apud in isalmids iri, mimistris neve requiri, allo verinfidit a gestis, his miseri never ad restis. Nota da tradutora. Um pudim é tudo o que desejo. A minha senhora eu jamais solicito. Uma amante eu considero um gracejo. A penúria dele jamais lhe dá trégua. Trecho de A Love Song de Jonathan Swift, escritor irlandês, 1667-1745. Mas apesar de Edward ter feito grande progresso e ter conquistado 3 prêmios, o treino de sua moral havia recebido pouca atenção. Ele estava mais tirânico do que nunca, tanto com sua mãe quanto com Meg. Havia uma batalha de empate entre eles e Nancy, e eles mantinham-se indiferentes um com o outro o máximo que podiam. Meg caiu no seu velho jeito humilde de submeter às vontades dele, desde que não fosse contra sua consciência, e tal condição não a permitiria ser tão completamente obediente como antes, já que Meg era todos os dias iluminada por seus pensamentos habituais de devota aspirante. Além de sua soberba, ele havia aprendido a usar sua esperteza em vários artifícios e subterfúgios, que a revoltavam completamente por tamanha maldade. Você está tão confiante por estar íntima de Hermínia que não faz coisa alguma que lhe peço. Você é tão egoísta e obstinada quanto... Ele fez uma pausa. Meg estava prestes a chorar. Eu farei qualquer coisa que seja correta, Ned. Bem, e eu digo a você que isto é correto. Como pode ser? Disse ela entristecida, quase desejando que ele a convencesse. Como? Porque é, e isso é o bastante para você. Você sempre precisa ter uma razão para tudo agora. Não é nem metade da garota bondosa que era antes. Você não faz nada a não ser que se esmiúce a lógica com você e que a convença com um longo argumento. Seja obediente, isso é o que uma mulher tem que ser. Eu poderia ser obediente a algumas pessoas sem conhecer suas razões, mesmo que me mandassem fazer bobagens. Disse Meg como se falasse consigo mesma. Eu gostaria de saber a quem, disse Edward, desdenhosamente. Ao Dom Quixote, respondeu ela, seriamente. Pois, de fato, ele era presente em sua mente, naquele exato momento, e seu caráter nobre, carinhoso e melancólico, havia deixado nela uma forte impressão. Nota da tradutora. Dom Quixote de la Mancha é um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes e Saavedra, 1547-1616. O protagonista personagem que dá nome ao livro entrega-se à leitura de romances de cavalaria e perde o juízo, passando a acreditar que tenham sido historicamente verdadeiros e decidindo então tornar-se um cavaleiro andante, levando consigo seu escudeiro Sancho Panza, que em contraste a este é bem mais sério e realista. Edward olhou fixamente para ela por um momento e então explodiu em gargalhada. Isso teve o bom efeito de devolver a ele um melhor estado de espírito. Ele tinha uma piada tão excelente contra sua irmã que não poderia mais ficar bravo com ela. Chamou-a de Sancho Panza por todo o resto das férias.
apesar de ela reclamar, dizendo que não suportava o escudeiro e que não gostava de ser chamada pelo seu nome. Frank e Edward pareciam ter certa antipatia um pelo outro, e a frieza entre eles mais crescia do que diminuía, com os esforços do Sr. Buxton para aproximá-los. Frank, meu rapaz, disse ele, não seja tão duro com Ned. Seu pai era um amigo querido e meu coração está determinado a vê-los amigos. Você terá o poder de ajudá-lo no mundo. Mas Frank, respondeu, ele não é muito honrado, senhor. Não posso suportar um menino que não é honrado. Meninos criados naquelas escolas particulares são cheios de artimanhas. Não, meu rapaz, aí tu estás enganado. Fui criado numa escola particular e ninguém pode dizer que eu tenha sujado minhas mãos com alguma artimanha na minha vida. O bom e velho Sr. Thompson castigaria severamente um garoto que fizesse qualquer coisa maldosa ou desleal.